ouvir-nos no seu telemóvel? Sabe que ao descarregar a app do Público pode escutar todos os podcasts e aceder a artigos, entrevistas e reportagens? Tudo grátis durante um mês. Instale a app do Público e comece a aproveitar de imediato com o melhor jornal do país. Alô, bem-vindos ao Påskinner, que é como quem diz sobre Carris em norueguês, ou algo assim muito parecido. Viva, estamos a gravar hoje acima do Círculo Polar Ártico, na cidade de Bodo, capital europeia da cultura neste ano de 2024. É uma das 3 cidades que recebe este título neste 2024. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Hi, Viva. hi. Hi, diz o Diogo. Olá, viva, em português. Ou o Carlos Cipriano prefere o português de sempre. Não vamos falar norueguês hoje, mas vamos contar viagens de comboio na Noruega. É o tema desta edição do Sobre Carris. Depois disto. Porque a felicidade exige-nos que antecipemos o futuro. O Grupo Leonesa está apostado em fazer do norte de Portugal o lugar mais feliz do mundo para se trabalhar e para se viver. O futuro precisa de locomotivas, de carruagens, de passageiros e de energias renováveis. Por isso promovemos o comboio como um motor que nos liga ao futuro pelos carris do presente. Trouxemos o comboio até Lessa do Balio e agora levamos o comboio até si. Porque as linhas que nos separam são aquelas que nos unem. O Grupo Leonesa patrocina o podcast Sobre Carris. Como dissemos neste episódio, estamos a gravar a partir de Bodo, uma cidade do norte da Noruega, onde terminam os comboios da Northern Line, a linha do norte, se é assim que podemos traduzir de forma literal. Uma linha que liga neste momento a cidade de Trondheim com a cidade de Bodo. É a zona mais a norte da rede exclusivamente norueguesa, mas Narvik, no norte mais a norte ainda do que Bodo, numa linha que começa na Suécia, ou seja, é operada desde a Suécia e que depois termina junto à costa nessa cidade de Narvik, ainda mais a norte do que Bodo. Como perceberam, estamos a norte do Círculo Polar Ártico. Para chegarmos aqui, viemos de comboio. Mas, Carlos Cipriano, esta viagem já começou há vários dias, porque nós não começámos em Oslo, começámos ainda antes em Bergen, a segunda maior cidade da Noruega, logo depois da capital Oslo. Quero que me fales um pouco dessa primeira viagem que fizeste comigo, nesse comboio noturno que ligou esta cidade de Bergen com Oslo. É um comboio noturno operado pela VY, a operadora pública norueguesa. E o que é que este comboio tinha de especial? Para um português tinha de especial ser um comboio noturno, que é coisa que nós já não temos, não é? E comboios noturnos com carruagens-cama é o que mais não falta na Noruega. Neste caso eu vou descrever a composição. Era um comboio com uma locomotiva elétrica, com 9 carruagens, 2 carruagens-cama, uma carruagem cochete, portanto, com beliches, uma outra carruagem com assentos totalmente reclináveis, aliás, eram módulos basicamente iguais ao da classe executiva dos aviões, e depois uma carruagem-restaurante e 4 carruagens com assentos normais e também reclináveis. Eu diria que é um comboio bastante democrático porque vai desde o lugar sentado ao beliche, onde podem ir 6 pessoas deitadas num compartimento, à tal executiva da aviação, também replicada para uma carruagem de comboio, e depois a carruagem-cama, que de facto é a forma mais confortável de viajar neste tipo de comboios. Destacar sobretudo a suavidade da infraestrutura, quer dizer, isto não só entre a viagem de Bergen a Oslo, mas depois também até chegarmos cá acima a Bodo, praticamente fizemos quase toda, uma grande parte da rede norueguesa, e eu diria que é muito idêntica à da Suíça, porque de facto há uma grande suavidade. Os comboios aqui deslizam, não se sente a trepidação. Os compartimentos com as camas são obviamente um bocado exíguos, não é? Mas o espaço está muito bem aproveitado, portanto tem 2 camas, tem um lavatório, tem lugar para pôr a bagagem, tem uma iluminação adequada, tem luz de leitura, são
muito confortáveis, são aquecidos e, portanto, faz-se uma viagem muito, muito agradável. Depois há aqui uma particularidade muito interessante. Quando se chega às 6 e tal da manhã a Oslo ou a outro destino, apetece tomar um duche e tomar um bom pequeno almoço, e isso é possível sim. Porquê? Porque os caminhos de ferro têm um protocolo com uma cadeia de hotéis e, portanto, mesmo encostado à estação central de Oslo, há um hotel onde nós, apresentando o título de transporte e por apenas cerca de 21 euros, podemos tomar um duche e tomar um bom pequeno almoço e sair mais confortados depois do hotel. Portanto, é, digamos, o culminar de uma viagem em grande. Dizer-te, Carlos, que não só na estação de Oslo, mas em todas as estações onde terminam comboios noturnos. Portanto, as operadoras ferroviárias, não só a VY, mas também a SJ, que opera no Norte, e já falaremos sobre isso, têm parcerias com as cadeias de hotéis em zonas terminais destas linhas, não é? Portanto, o passageiro não tem duche a bordo, tem sim, quando chega, a possibilidade de ir tomar um bom pequeno almoço de hotel e tomar também um banho. No caso, por exemplo, de Oslo, a estação tem um centro comercial, é de fácil acesso para hotéis e até pelo interior, porque até no inverno dificilmente se anda no exterior, está muito frio, mas também ao nível do piso, a estação, as plataformas dos comboios estão perfeitamente integradas na cidade e não há grades, não há impedimentos, as pessoas acedem diretamente da rua para as plataformas dos comboios. Já que falaste em restauração e hotéis, dizer também que a carruagem-restaurante destes comboios é também muito confortável, é uma carruagem inteira, tem vários espaços muito agradáveis onde as pessoas podem tomar uma refeição ou apenas beber um café e conviver um bocado. O serviço é bastante bom, portanto, comidas quentes, frias, desde um iogurte a uma cerveja, portanto, há muitas, muitas opções. No caso dos SJ, portanto, dos caminhos de ferro suecos, que operam a linha entre Oslo e Trondheim, e já mais à frente vamos explicar porque é que os suecos estão aqui a operar na Noruega, já lá vamos, mas neste caso concreto eles têm um ex-libris na carruagem restaurante, no serviço de restauração, que são os hambúrgueres de alce, que são muito conhecidos, são muito bons e de facto é agradável tomar uma refeição enquanto vemos a paisagem a deslizar lá fora, porque é também uma nota muito importante, as paisagens são deslumbrantes em qualquer ponto da Noruega. Dizer já agora que para quem está na classe premium, tem direito aos assentos sentados, tem direito a um bar aberto com cafetaria aberta nesse caso, ou seja, todos os cafés durante a viagem, fruta e chocolates estão disponíveis para esses passageiros que podem ir abastecer-se quantas vezes assim quiser. Foi o caso do Diogo, que viajou nessa carruagem com lugares sentados que reclinam praticamente totalmente. Mais ou menos. Vamos a isso. Portanto, mais ou menos. O Diogo viajou num comboio da SJ entre Trondheim e Bodo, onde estamos a gravar este episódio. Exatamente. E como é que foi essa viagem? Olha, então, esta carruagem fica mesmo ao pé da locomotiva. Está na parte da frente do comboio. E ao contrário do que seria suposto numa classe premium, não é? Em que se paga um bilhete bastante mais caro do que num lugar normal, o que não se ouviu propriamente foi silêncio, porque a máquina de café está mesmo no meio da carruagem e quando como moe na hora os grãos do café, ela faz uma barulheira, é um chinfrim que não dá para... Uma pessoa, se estiver a dormir, vai acordar. Depois, o comboio em si acaba por fazer algum barulho, não por culpa de infraestrutura, mas por estar mesmo ao pé da locomotiva, que faz constantemente Mas atenção, Diogo, que no regresso já não terás esse problema, porque vais à cauda do comboio, uma vez que, no sentido contrário, a locomotiva está no outro extremo. Pois, exatamente. E ainda para mais a locomotiva era a diesel, porque de Trondheim para cima, este comboio os comboios têm que ser feitos com material diesel, que a linha não está eletrificada. E depois há outros pormenores, como por exemplo, ouvem-se as buzinas todas, enfim. Mas o lugar, de facto, é muito confortável, há imenso espaço, dá quase para deitar, a inclinação é à volta dos 45, 50 graus, o que ajuda bastante. E, de facto, ter bebida quente e fria quando a gente quiser, cenouras, maçãs, chocolates e algumas variantes, ajuda bastante e acaba por compensar esse preço um pouco mais caro. Agora, realmente, podia ser um bocadinho menos de barulho, ajudava a dormir, porque nós começámos esta viagem às 11 da noite e só chegámos a Boda já depois das 9 da manhã.
são 10 horas a andar de comboio, pelo menos. Bom, já agora, já que estamos a falar na restauração, só para dar a ideia da importância que os noruegueses atribuem à restauração sobre carris, nós em Bodo, quando chegámos, vimos um comboio regional que estava estacionado na plataforma ao lado, uma automotorazinha de 2 carruagens da CAF, de serviço regional, e tinha, para além de ser extremamente confortável, os assentos estavam frente a frente, tinham encostos de braço, eram reclináveis. Para além de tudo isso, esta automotora regional tinha máquina de café e máquina de vending com refrigerantes e sandes para os passageiros. Isto, atenção, num comboio regional, não é? E a viagem que faz é de cerca de 1 hora, portanto... Exatamente. Depois, referi também que, curiosamente, no serviço de bordo destes comboios, a tripulação, portanto, faz a revisão dos bilhetes, assegura as partidas nas estações, o serviço comercial, e garante também o serviço de bar, de restauração, que tem, como disse, produtos bastante bons. Mas tudo isto é feito pela tripulação dos caminhos de ferro. E limpa o comboio se for preciso, se entornar um copo, porque eu vi isso acontecer na minha carruagem. Houve um copo de café que se entornou e a revisora passou, foi pegar numa esfregona, um papel e limpou ali na hora. Não Temos que há muita flexibilidade aqui a este nível, nesta categoria profissional. Vamos falar sobre a operação, porque a grande questão aqui é porque é que está a operadora pública sueca a operar numa linha inteiramente norueguesa, como é o caso de Oslo para Trondheim e Trondheim para Bodo. Por que é que aqui temos os caminhos de ferro suecos a operar? Antigamente havia os NSB, mas os NSB, que ainda me recordo, quando fazia Interrail há muitos anos, vinha aqui para a Noruega e de facto era tudo único, havia os caminhos de ferro estatais, que eram os NSB. Mas os NSB morreram há cerca de 7 anos. A Noruega, apesar de não fazer parte da União Europeia, optou também, já há cerca de 15, 20 anos, por separar a infraestrutura da operação, mas manteve-se tudo no Estado. Há cerca de 7 anos, num processo bastante polémico, que teve até bastante oposição de grande parte da população, de alguns partidos políticos, e levou até inclusivamente a uma greve dos ferroviários, a ferrovia norueguesa foi partida. De que maneira? Portanto, os NSB desapareceram e ficou apenas um operador, que é a VI, portanto, que é estatal e que opera comboios, e foi criada a Mantena, que é uma empresa que é proprietária de todo o material circulante e que faz a manutenção do material circulante e que também pertence ao Estado. A partir daí, tudo isto foi partido e atribuíram-se concessões. Portanto, os operadores atualmente na Noruega funcionam por concessões do Estado. Um desses operadores é a empresa incumbente, que é a VI, que é do Estado, mas também outro concessionário é, curiosamente, os SJ, que são os caminhos de ferro suecos, aqui do vizinho do lado, mas que curiosamente também é uma empresa pública, se bem que ganhou uma concessão aqui na Noruega. E depois sim temos realmente um operador privado, que é a Go Ahead, que é um operador privado britânico. Portanto, isto é um modelo muito parecido com o modelo inglês, são operadores que são concessionários, são 3 neste momento, podem vir a ser outros no futuro. Do Estado continua a ser a infraestrutura, o material circulante e um dos operadores. E de salientar que o operador de infraestrutura, que é a Barenor, gera apenas caminhos de ferro, não gera caminhos de ferro e estradas como noutros países, e também aposta muito na questão da valorização do imobiliário, e quando lança novos projetos de investimento, uma das preocupações para financiar os projetos é venderem terrenos ou fazerem construções imobiliárias, das quais depois aproveitam o dinheiro das rendas e da venda dos terrenos para reinvestir nas infraestruturas, na construção de novas linhas ou nos investimentos que forem necessários. E este gestor de infraestrutura gera uma rede com estações que são muito amigáveis para os passageiros, com nenhuns degraus, muitas das vezes, para aceder à rua, sem grades, o que torna a experiência de utilização mesmo muito confortável. Diogo, como é que funciona a experiência de comunicação com o passageiro e até mesmo de compra de bilhetes? Como é que tudo isto funciona aqui na Noruega? A Noruega fez uma coisa para a qual não estava minimamente obrigada, que era concentrar toda a plataforma de bilhética numa só empresa, que é Entur, que tanto tem bilhetes dos comboios dos diferentes operadores, como também tem muitos bilhetes dos operadores regionais de autocarro e operadores nacionais, e consegue-se. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa numa viagem de Oslo para Bodo, que é onde nós estamos neste momento. A plataforma apresenta-me várias opções. Apresenta-me um comboio, apresenta-me um autocarro,
e depois, se eu quiser ir para outros destinos, até pode apresentar os navios de cruzeiro ou os ferries, conforme a localização, e compra-se tudo num só bilhete, numa só plataforma, e tem um chat que resolve as questões na hora e é atendido perfeitamente por humanos. Não há qualquer problema. E tanto que esta plataforma funciona tão bem que já se está a ponderar que também começa a ter horários da Suécia e pelo menos de outros países escandinavos, porque os países escandinavos dão-se relativamente bem entre si e que justifica estas sinergias. Já agora notar também que a VY também opera na Suécia. Faz, por exemplo, a rota que começa em Estocolmo e acaba em Narvik, apesar de ter alguns departamentos pelo meio, mas a VY também opera na Suécia, portanto há estas partilhas. E também não deixa de ser engraçado que esta Entour tem as lojas das estações de venda de bilhetes são da Entour, não são dos operadores que operam naquelas Os quiosques estações. também. Exatamente, os quiosques. As máquinas de bilhetes são também desta empresa que junta toda a plataforma de bilhética dos vários operadores. Apesar de ser possível, é mesmo irmos diretamente ao site do operador e tirar o bilhete para aquela companhia em específico. Apesar disto ser um podcast, podemos falar que do comboio as vistas são incríveis. Porque a cor dominante é o verde das paisagens, dos pastos e afins, e o azul do mar, da água, dos rios e mares que circundam a Noruega. Há paisagens absolutamente deslumbrantes. Já fiz várias vezes o comboio entre Oslo e Trondheim, saindo em Dombas para depois aceder a Andalsens, que é a Ralma Railway, que é um caminho de ferro que acabou de fazer 100 anos na Noruega. E é impressionante, linhas encaixadas entre montanhas, o verde que domina a paisagem. Muitas vezes viajamos mesmo ao nível do mar, e nós também presenciamos isso aqui, já chegar a Bodo. Fez lembrar um pouco a linha do Douro. Certo, é verdade. Ou então as paisagens em Genebra, na Suíça, são vistas absolutamente extraordinárias. É de facto uma maravilha nós acordarmos na carruagem-cama, corrermos a cortina e verificarmos que estamos a viajar ao longo de um imenso lago, ou ao longo de um rio, ou de um fiord, e que o comboio vai mesmo ao nível da água e ficamos ali encantados a ver a paisagem desfilar diante dos nossos olhos. E ao cuidado no comboio de os lugares estarem todos virados para o mesmo lado, para maximizar a experiência. Tanto nos comboios da SJ Norge, que é o nome dos caminhos ferros suecos aqui na Noruega, dá para configurar a localização dos assentos. Ou seja, se eu for para baixo, ponho os bancos num sentido. Se eu for para o outro lado, roda tudo. Exatamente, é uma coisa que acontece em Portugal nas carruagens Schindler, Exatamente. que acontecia nas antigas Chorefam de primeira classe, mas que me parece que não está previsto acontecer no futuro no material circulante que a CP está a tentar comprar, e que eu penso que é um erro não o terem feito, porque ter os lugares todos alinhados no mesmo sentido, em que metade da carruagem vai de costas no sentido da marcha, não é uma experiência muito agradável. E eu costumo dizer sempre, eu repito-me aqui muitas vezes, que o comboio tem que tirar partido de ser diferente do autocarro, não tem que imitar o autocarro. E, portanto, não tem que ter os lugares todos certinhos, tem que haver pessoas com lugares com espaços frente a frente para famílias, para grupos, para pessoas amigas. Tem que ter a possibilidade de pessoas que querem ir mais recatadas e sim podem estar a trabalhar, a dormir ou a ler, e portanto tem que haver esta flexibilidade de os assentos poderem ser reversíveis. E infelizmente isto não me parece que vá acontecer em Portugal. Há ainda outro pormenor, tem a ver com o preço dos bilhetes, que é uma questão que muita gente deve estar a colocar neste momento. Mas Noruega é um país caríssimo para andar de comboio. Qual é que é o segredo? Se conseguirem planificar bastante bem a vossa viagem, se comprarem os bilhetes, por exemplo, com um mês de antecedência, um mês e meio, conseguem ter descontos de pelo menos metade do bilhete. Foi uma coisa que nós fizemos, não é? Nós comprámos os bilhetes com bastante antecedência e temos noção que conseguimos poupar pelo menos 50% do preço que seria normal, porque usa-se muito o conceito de tarifa dinâmica aqui na Noruega, em qualquer operador. Ainda assim, penso que a melhor solução é comprar o Interrail para poder viajar em várias linhas na Noruega, porque apesar desses descontos, para uma carteira portuguesa os preços são caros. E não só os preços do próprio comboio, como até os preços no bar, não é? Portanto, uma cerveja custa 10 euros. Sendo que, no caso do Interrail, se podem, quando, por exemplo, precisarem de fazer as reservas de lugar pelo Entour, esta plataforma ajuda bastante o passageiro a poder sentar exatamente onde quer, porque se for
por outros meios, por exemplo, pela própria plataforma do Interrail, normalmente não deixa selecionar ao detalhe o sítio onde queremos ficar sentados, em vários países. O Diogo falou em paisagens verdes e azuis. Dentro de dias as paisagens da Noruega já serão brancas, cor do inverno que está a chegar e que a norte da Europa se sente com mais intensidade. Será também uma boa altura para viajar à Noruega, para quem gosta mais de um tempo de inverno e as paisagens cheias do branco, da neve. Uma viagem de comboio no meio da neve é extraordinária também. Nós não apanhámos assim muito ao longe das montanhas, porque ainda fizemos esta viagem em setembro e obviamente esta ainda é uma altura de transição entre um verão que agora nos deixa e um outono, um inverno que vem aí. Também começa agora a altura de visitar as auroras boreais e muitas das estações estão em locais isolados, onde com alguma facilidade ou com alguma caminhada de 10, 15, 20 minutos consegue-se chegar a sítios onde se podem vislumbrar as auroras boreais. Ou até, com sorte, ver a partir do comboio. A época começa em setembro, Exatamente. vai até março, abril, já com algum jeito, mas maio e junho também são ótimos meses para vir, porque dias bastante luminosos e por muitas horas, dias a começarem às 3, 4 da manhã e a acabarem pelas 9 da noite, 21 a 22 horas. Não podemos dizer 9, 10 da noite, porque o dia é tão grande que quase não há noite, não há uma penumbra total. Então em junho não há mesmo. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, eu sou o Ruben Martins. Hoje gravamos a partir de Bodo, acima do Círculo Polar Ártico, Capital Europeia da Cultura 2024. Aqui nos despedimos e até ao próximo Sobre Carris. O público fica no ouvido.